Como nós planejamos, né, essa atividade teria então 2 mesas, uma primeira mais formal, em que a gente envolveu, né, representantes da universidade, do ministério, que tornaram esse projeto possível. E agora a gente quer, nesse segundo momento, fazer um primeiro exercício reflexivo, um primeiro exercício de olhar para o contexto, né, dos direitos territoriais dos povos indígenas, recuperando experiências históricas aqui do Museu Nacional, na pesquisa, como eu falei antes, dando insumos também, dando instrumentos para a atuação do próprio movimento indígena, de agentes públicos, enfim. Então, nesse sentido, eu vou convidar para compor a mesa o professor João Pacheco de Oliveira. O professor João é aposentado aqui pelo Departamento de Antropologia do Museu Nacional, ligado ao setor de etnologia e etnografia, e foi meu orientador de doutorado. O João é alguém extremamente conhecido e respeitado por lideranças do movimento indígena, também por conta de uma atuação histórica, né, sempre em diálogo, interlocução com as lutas desses povos. E ele próprio poderia contar muitas histórias pessoais de participação em ações de demarcação também de territórios indígenas, ainda durante o período da ditadura militar, e combinou, né, tem combinado na sua trajetória uma atuação também em interface com a garantia desses direitos, uma atuação também no poder público, pontualmente. E fico muito feliz, João, de ter você aqui conosco. João também fundador, né, e coordenador do LACED, o laboratório ao qual nós nos referíamos, e também agora, mais recentemente, coordenador do Etnomuseu, um laboratório, né, que surge depois do incêndio do Museu Nacional, para pensar formas de curadoria dialógicas, formas de colecionamento participativas com povos indígenas. Convido também a Débora Brons, nossa amiga, colega, professora da Universidade Federal Fluminense, também pesquisadora associada ao LACED, também formada aqui por essa casa. Débora tem também uma trajetória de pesquisa junto a povos indígenas e outras coletividades em luta pelos seus territórios, e vai poder nos falar um pouco do que é fazer pesquisa também em situações de conflito. E, finalmente, Antônio Carlos de Souza Lima, que a essa altura todo mundo também já conhece. Antônio também na coordenação do LACED, professor aposentado aqui do Museu Nacional, e, como eu mencionei antes, alguém que também foi muito instrumental para a formação, né, de antropólogos indígenas e outros, e não indígenas também, com atuação no campo dos direitos desses povos. Bom, dito isso, eu vou passar então para João, e aí a gente vai seguindo, João, Débora e Antônio. Obrigada. Bom, bom dia, né? Quase boa tarde aí para vocês, né? Eu acho que o pedido feito pela Daniela, quando convidou para estar nessa mesa, está se ouvindo bem aí? Tá bom. O pedido era de que eu falasse, apesar dos temas, os temas serem inspiradores, provocantes, que colocam questões muito atuais, né? Poderia ser objeto de uma reflexão mais contemporânea, mas me pediram uma outra coisa, me pediram que eu falasse sobre o PET, quer dizer, que provavelmente a maior parte das pessoas não conhece. Era o Projeto Estudo de Terras Indígenas, invasão, uso do solo e outras destinações dadas às terras indígenas. Esse projeto ele foi, de certa maneira, a origem do LACED, né? Eu, Antônio, outros participaram, a grande quantidade. Investimos muito nesse projeto, que começou no ano de 85, quer dizer, está fazendo hoje 41 anos. E ele terminou no meado da década de 90, dentro de outra estrutura. Então, nesse momento, foi criado o LACED para continuar com a ideia de um laboratório. Nós tentamos outras alternativas também de institucionalização dentro da universidade, como, por exemplo, criar um instituto de pesquisa voltada para a questão indígena e ambiental. Mas a universidade não teve sensibilidade, embora na época a Fundação FOR se dispusesse a dar todo apoio em relação à implantação dessa infraestrutura. Então,
fazem parte algumas lembranças, né, algumas boas, algumas ruins, né? E eu gosto também de levantar as ruins, porque se a gente só celebra, a gente também não tem capacidade de indignação para fazer coisas novas. E é importante que a todo momento nós estamos enfrentando coisas que merecem a nossa indignação. Esse programa ele foi instituído basicamente composto por mim. Na época era professor do PPGás já, tinha feito mestrado em Brasília, mas fiz um concurso aqui e entrei como professor, e ainda, paradoxalmente, eu era professor do PPGás e era aluno do doutorado do PPGás. Então a minha situação era dúplica, assim, dúplice, e eu acho, como também Zé Sérgio e Afrânio e Eduardo, né, éramos colegas, a turma de doutorado, mas éramos ao mesmo tempo também professores, porque os quadros eram pequenos, então nós fomos logo chamados a colaborar dentro das atividades. Antônio era mestre, né, recém-terminado, com uma pesquisa muito importante sobre o SPI, né, foi meu orientando nessa pesquisa. Depois no doutorado será do professor Castro Faria, e um outro integrante era Jurandir Carvalho Ferrari Leite, que era uma pessoa formada em Ciências Sociais, no IFIX, mas que se dedicou muito sempre aos aspectos espaciais, e acabou indo fazer mestrado e depois doutorado também na geografia, né? Então eram 3 pessoas envolvidas nisso, e conseguimos recurso, e com isso conseguimos também alguns espaços dentro da universidade para implantar esse grupo de pesquisa. Como técnicas habituais de retomadas e movimentos participativos, rapidamente nós mobilizamos uma quantidade muito grande de participantes. Foram muitos alunos do PPGás que foram integrantes do projeto de pesquisa, e mais de 12 ou 15 teses de mestrado e doutorado resultaram da participação nesse projeto. E, além disso, uma quantidade muito grande de bolsistas de iniciação, que às vezes eu encontro no Brasil, em outras universidades quando vou, que se tornaram professores dentro dessa universidade, mas com os quais não mantivemos contato. Mas foi um processo muito importante de consolidação até para o próprio programa, o próprio PPGás, na instituição Museu Nacional. Existiram alguns projetos que viabilizaram isso. A Fundação Foz esteve presente em vários deles, mas um deles foi o projeto Emprego, dirigido pelo professor Moacir Palmeira e Afrânio Garcia, no qual Zé Sérgio e muitos outros participaram também. E esse foi um projeto anterior, no início dos anos 80, final dos anos 70, e o nosso foi nessa época de 85. Eu acho que um projeto de pesquisa ele pode ser pensado sob vários ângulos, né? Quer dizer, um deles seria o âmbito de criar uma linha de trabalho, objetos novos, problemáticas e compromissos éticos e políticos dentro de uma disciplina como a antropologia. Mas eu acho que aqui, entusiasmado um pouco pela presença e reencontro de várias pessoas aí do Ministério dos Povos Indígenas, eu vou falar um pouco menos pensando na universidade e pensando mais no impacto social que um projeto de pesquisa pode vir a ter, né? Acho que era legal recuperar, inclusive para os próprios membros do MPI, né, qual era a conjuntura em que esse projeto se formou, né? No ano de 1983, foi criado um decreto que transferia as obrigações de terra de decisão do presidente da FUNAI para uma comissão interministerial. Seria integrada pelo ministério que coordenava a FUNAI, que era o Ministério do Interior, na época, e pelo Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, que era integrado
pelo Conselho de Segurança Nacional. O coordenador do Conselho de Segurança Nacional era também o gestor desse ministério. Então, na verdade, o grupo estava completamente aferrolhado dentro dessa estrutura. A FUNAI era uma porta de entrada onde os indígenas poderiam aparecer, altamente militarizada também. As direções da FUNAI foram com coronéis, com majores, com generais também dentro. Então era um lugar altamente militarizado, no qual os movimentos sociais não tinham entrada, né? Várias vezes acompanhando indígenas ticuna, povo com o qual eu trabalhei, tem uma relação muito especial, eu ia até o outro lado da rua. E eles atravessavam, porque provavelmente eu correria o risco de, entrando na FUNAI, ser preso, ou pelo menos tratado com insolência e com violência. Não por todos os funcionários, é evidente que havia dentro dos funcionários da FUNAI alguns extremamente combativos e que estavam lá dentro exatamente para minorar os efeitos dessa ação em relação à política indigenista. E eu acho que isso levou, então, a um controle total, centralizado em relação às informações, né? Os índios, a sociedade, não tinham informações sobre o que se passava em relação aos processos de terra. Eles eram apenas recebidos em algum contexto e apresentavam a sua demanda, mas a partir daquilo, como uma máquina gigantesca, ele engolia todo o processo e tudo era transformado em fumaça para os indígenas, né? Ao mesmo tempo, o início de um processo de terra deflagra, no âmbito regional, local, um processo de confrontação, conflitos e violência muito, muito forte. Então, os indígenas não eram abastecidos de informação e tinham que enfrentar violências crescentes. Eu acho que o projeto ele surge dentro desse contexto. A questão indígena, às vezes, talvez para a geração mais nova, ela não é pensada dessa maneira, mas ela foi sempre pensada como uma questão humanitária. Essa era a velha tradição do indigenismo no Brasil, né? Era tratar com os nossos antigos ocupantes dessa terra e ter com eles uma atitude positiva. Na realidade, nós, dentro de um trabalho produzido em 1983, foi no ano, meses depois da instituição desse grupo de trabalho, eu escrevi um trabalho chamado Terras Indígenas do Brasil, que foi publicado no Boletim do Museu Nacional e foi publicado na América Indígena, também órgão oficial do indigenismo do México. E esse documento foi um pouco a inspiração para se começar uma mobilização em relação a essa questão de terra no âmbito da universidade e da sociedade civil também, né? Houve repercussões muito grandes do ponto de vista conceitual, inclusive, porque era uma definição do que era terras indígenas, né, colocada, uma metodologia de trabalho. Quer dizer, não se pode pensar isso como o indigenismo pensava, era simplesmente um discurso retórico de falar sobre a beleza da questão indígena e a grandeza do índio na sociedade nacional. Mas tratava-se de comprovar posses antigas dos índios dentro das áreas, de mostrar que os conflitos tinham repercussões negativas, enfim, caminhar para uma racionalidade administrativa. Então, para fornecer esses subsídios, era necessário ter as informações sobre as terras indígenas. E nós começamos a trabalhar nesse projeto a partir de indicações curiosas também, né? Primeiro, um período de abertura dentro da transição democrática do Brasil, quer dizer, o último governo Figueiredo deu lugar a um governo que seria Tancredo Neves, um governo democrático, né? No final assumido por José Sarney por uma morte ainda não tão esclarecida de Tancredo Neves. Mas, efetivamente, essa transição abriu um buraco para pesquisas dentro da FUNAI. E nessa ocasião nós fomos convidados pelo que era o diretor da FUNAI, o presidente da FUNAI nesse contexto, a fazer uma investigação sobre a racionalidade dos processos da FUNAI. Ele estava absolutamente assustado
com o que via lá dentro e me pediu uma informação. E no momento nós fizemos uma etnografia da FUNAI, exatamente nos momentos em que o Brasil mudava, saía de ser uma ditadura militar para ser um governo mais democrático, com aberturas democráticas. Isso levou a situações curiosíssimas que no curso da etnografia algumas vezes aparecia de abrir uma gaveta dentro da FUNAI, porque nós tínhamos uma mesinha na FUNAI, e encontrar ali alguns processos em que era dado as notas em relação aos antropólogos. Eram processos da ASE, Assessoria de Segurança e Informação, que falavam sobre as atuações dos antropólogos lesivas aos interesses nacionais, mas positiva em relação aos índios, e claro que uma dessas, logo da primeira, eu encontro meu nome também indicado, né? Então foram experiências, mas foram experiências importantes. Nessa ocasião, massivamente importamos os dados que havia no Departamento de Identificação de Terras, né? Antônio muitas vezes saiu comigo e outras pessoas, vários alunos também, saíram com pacotes de informação e que vieram a criar a base de dados que foi constituída do PET, desse projeto Estudo de Terras Indígenas. Se montou, então, um arquivo independente, esse arquivo foi sistematizado, gerou uma publicação muito importante, que foi chamado Listagem das Terras Indígenas, que foi essencial dentro do processo constituinte, para, inclusive, garantir os direitos dos indígenas nessa ocasião, né? Foram editados cartazes em relação a isso, e durante o processo constituinte, né, ficou muito gravada a imagem do Ailton Krenak pintando-se, etc., mas uma imagem importante foi o momento de que os deputados, que eram da base aliada, entraram no Congresso com mapas das terras indígenas para os colegas terem ideia do que estava se passando no Brasil. Esses mapas foram feitos pelo projeto e a publicação resultou do projeto. Então, foi uma atividade de grande impacto político também nacional. Acho que foi também, eu acho que isso é importante pensar também, a base de uma série de estudos dentro da própria universidade. Foi uma mudança de rumos dentro da antropologia brasileira que lidava com povos indígenas. Mudança de rumo que não aconteceu em Brasília, nem aconteceu em São Paulo, que eram, no momento, os grandes centros voltados para isso, né? Aí, realmente, trabalhávamos muito com a questão fundiária como uma questão estratégica para a identidade e para as performances indígenas. Então, em vários momentos, nós trabalhamos com isso, inclusive o tema do entrosamento, ele foi objeto de vários trabalhos, né? E eu, até quando vi a organização da comissão, fiquei pensando que teria material inédito que talvez fosse interessante ser passado a eles, porque realmente nós tivemos, desde 85, a partir desse levantamento, a lista de todos os ocupantes não indígenas das terras indígenas, né? E essa lista envolvia, naturalmente, grandes empresas, deputados, militares e tudo mais, o que explicava com clareza como os processos decisórios eram feitos, né? Nós fomos, em algum momento, né, ver esse material com o Conselho de Segurança Nacional e as questões eram todas decididas verbalmente em acertos políticos que envolviam os militares e políticos e mandatários. Os processos administrativos eram ocultos e não estavam acessíveis. Então, a grande novidade que esse projeto teve, do ponto de vista social, foi transparência em relação ao reconhecimento de direitos, né? É, eu acho que isso claramente incentivou um protagonismo indígena que não começa hoje, nem começa com a substituição de antropólogos por indígenas, mas começa num momento também em que são equipados os indígenas com informações suficientes para se contraporem aos dados usados pelos advogados que defendem fazendeiros e outros interesses. Eu acho que foi isso que se proporcionou massivamente em relação a esses dados.
Do ponto de vista, também eu acho que é importante comentar, uma área importante para o trabalho foi também um estímulo aos estudos envolvendo laudos periciais e trabalhos de antropólogos na definição de terras indígenas e terras de proteção ambiental, né? Também nesse sentido, o projeto ajudou a cristalizar essa área e criou conhecimentos que permitiram essa área se cristalizar como uma área de informação bastante forte, né? Acho que algumas consequências também houve, que valeria comentar. Estamos no Museu Nacional e eu acho que aqui já falei bastante para os companheiros do MPI, mas existem impactos diretamente ligados à antropologia e ao exercício da antropologia. Então, efetivamente, consolidou-se uma linha de investigação sobre terras. E essa linha era muito trabalhada e pensada pelos colegas como talvez um serviço de antropologia aplicada ou como um serviço auxiliar em relação a isso. Em um trabalho feito em 1998, a minha conferência como titular aqui para ser o primeiro titular da etnologia do Museu Nacional, exatamente eu produzi a ideia de territorialização, que era para mostrar que efetivamente a teoria antropológica não nasce apenas pensando a língua, mas ela nasce pensando em conflitos políticos, onde território é um aspecto fundamental. E também o Estado é um criador de direitos que tem que ser estudados de um modo muito forte. Então, eu acho que essas foram marcas acadêmicas consolidadas em alguns livros, né? Eu acho que houve um boletim do Museu Nacional, do PPGás, feito em 1989, chamado Com os Poderes e as Terras Indígenas, onde nós reunimos vários trabalhos feitos por alunos aqui e por nós, né? Eu e Antônio colaboramos também, claro. Eh, Era uma comunicações do PPGás e depois transformou isso em um livro alguns anos depois, a partir do recurso da Fundação FOR. O livro é chamado Indigenismo e Territorialização, está na página do LACED, está na minha página pessoal, onde eu digo que está tudo que eu produzi, ou quase tudo, né? Enfim, eu não carrego documentos e nem divulgo esses documentos. Quem quiser pode consultar nessa maneira moderna de ir a uma página, encontrar tudo, baixar, etc. Então, eu acho que foram esses investimentos. Acho que não foram investimentos específicos da antropologia no Brasil. Eles marcam uma ruptura na antropologia internacional. Nós tivemos ocasião também de publicar esses trabalhos em 2018 na revista Vibrant, né? E com ampla divulgação no Congresso Internacional, e elas estão sendo publicadas ainda hoje com incrível demora, vão ser publicadas num volume da Royal Anthropological Institute, da Inglaterra, que tem alguns trabalhos sobre antropologia do Brasil, e esse é um dos trabalhos que integra essa questão. Eu acho que o mais recente que a gente poderia dizer é isso, e que eu acho que, de certo modo, é um coroamento também, é um livro chamado A Reconquista do Território, divulgado em 2022, né, lançado em Brasília, na UNB, até com a participação de várias pessoas, colegas, juristas, como a doutora Débora Duprá, o Márcio Santilli, etc., Gersen, Baniwa, claro. Eu acho que aí haviam não só considerações gerais, mas uma série de estudos realizados por vários antropólogos em cada uma dessas situações. E aí é importante ver que nesses estudos nasce uma outra forma de fazer antropologia no Brasil, né? E eu acho que é uma forma diferente. Eu arriscaria e sempre arrisco dizendo as coisas por escrito. Eu escrevo muito, sou responsável com o que faço, então realmente não é apenas produção de teoria, é entender a produção dos índios reais. São como os índios reais se produzem.
e o território é alguma coisa absolutamente central. Em todos os lugares, na reconstrução da cultura, no estabelecimento da memória, na ritualização, na língua, em tudo isso, a conquista do território é um fator fundamental. Então, o nosso trabalho é de tentar entender os índios não através de ontologias abstratas, mas através de processos práticos, no qual eles conjugam, claro, ontologias da tradição com uma série de outros eventos da sociedade nacional. Era isso, assim, um pouco esquematicamente, que eu passaria para vocês enquanto impressões sobre esse projeto de pesquisa, que teve um impacto muito grande. Aliás, eu vou até pedir para circular aí. Foi o único que eu consegui achar na minha biblioteca, né? Mas é uma publicação chamada Atlas das Terras Indígenas do Nordeste. Alguém poderia pegar aqui e circular, né? E eu acho que é interessante porque quem conhece um pouco a etnologia do Nordeste vai ver que praticamente a genealogia de quase todos os professores das universidades do Nordeste estão colocados aí dentro. Eles foram colaboradores essenciais para a produção desse material que foi distribuído aos indígenas em 1993, numa reunião na SBPC, com a participação de Chicão Chucuru, que estava presente, 300 exemplares para instrumentalizar as lutas indígenas. Obrigado. Muito obrigada, João. Vou passar para a Débora. Antes, vou dar umas cenas dos próximos capítulos, né? O João tocou na questão da transparência, nesse trabalho de sair carregando o documento, né? No momento de um estado de exceção, etc. A gente vive hoje um momento muito diferente, mas nesse projeto, a gente tem tido acesso aos processos administrativos que são tramitados pelo Ministério dos Povos Indígenas. E isso é a nossa fonte primordial de dados para esse projeto. Então, os pesquisadores e pesquisadoras vão analisar esses processos administrativos, lê-los, né, criticamente à luz da teoria, à luz da história, enfim, contrapondo com outras fontes também, porque a gente entende que ali tem muito dado para pensar. E que, como a gente já falou antes, ficou estabelecido na mesa anterior, né, no ritmo da administração direta, é claro que isso. Então, fazer essa etnografia de documentos é um dos nossos objetivos. Então, acho que tem uma ponte muito interessante entre o que vocês fizeram no PET, que a gente espera fazer agora numa conjuntura completamente diferente, né, com acesso facultado pelo órgão, que também está pensando numa proposição de transparência, mesmo em relação a dados sensíveis. Então, cuidado com dados que vulnerabilizam esses atores, esses sujeitos que são criminalizados frequentemente, mas, ao mesmo tempo, também a necessidade de olhar para esses documentos e pensar sobre eles. Então, enfim, feito esse comentário, vou passar para a Débora. Bom dia a todas as pessoas presentes. Cumprimentar o secretário, as autoridades presentes que nos antecederam, os professores João, Antônia, Daniela. Eu quero começar agradecendo esse convite, né? Eu me sinto muito honrada de participar dessa mesa, sobretudo na abertura de uma iniciativa tão importante, né, que articula pesquisa e incidência pública por meio do TED, que hoje é celebrado aqui, né? É uma alegria também dividir essa mesa, poder estreitar os laços com a Daniela, né? E celebrar também, né, os 25 anos do LACED, que eu vi ser fundado. Eu estou aqui no museu, vinculado ao Museu Opp Gás, né, desde 1999. Parece brincadeira, mas já fazem 27 anos, né? E também celebrar os 40 anos da fundação do PET, marcos que para muitos de nós não são apenas datas institucionais, mas parte de uma história intelectual, política, antropológica e afetiva muito profunda, né? Quando eu recebi o convite para a mesa pela Daniela, ela mencionou que a proposta era discutir políticas indianistas com foco nos direitos territoriais, em sua interface com a pesquisa, traçando assim uma espécie de linha do tempo crítica desde o estabelecimento do PET até os dias de hoje, né? E eu pensei que talvez eu pudesse contribuir aqui, situando justamente essa experiência do PET e do LACED, né, como uma espécie de escola, né? Que eu acho que remete muito ao que o João nos trouxe aqui, né? Que é uma espécie de escola, de formação intelectual, mas também ética
e política, né? Uma escola em que a gente aprendeu a praticar um certo tipo de antropologia que se faz na relação não apenas com as instituições de pesquisa, mas com os organismos de Estado e com os movimentos e com as organizações sociais, né? A minha própria trajetória, ela se constituiu a partir dessa experiência. Eu ouvi falar do PET em 99, quando eu fui contemplada por uma bolsa de iniciação científica orientada pelo Antônio, no âmbito de um projeto mais amplo dele, né, sobre administração pública e formação de comunidades políticas. Eu frequentava a salinha do PET, que ficava aqui em cima, em frente à biblioteca. Tinha uma salinha com todos os arquivos ali, né? E a gente realizava reuniões conduzidas pelos orientandos do Antônio à época, a Adriana, que está aqui, né? Ana N, que não está presente. Eu não trabalhei diretamente com os arquivos do PET, mas eu acabei fazendo uma monografia sobre a Comissão Rondon, né? E eu mexi nos arquivos da Comissão Rondon, né? Então, eu era estudante de geografia e eu fui chegando para esse universo muito marcada por um imaginário muito clássico sobre o que seria o trabalho antropológico, né? Especialmente no que se refere à questão indígena. Imaginário que logo foi desfeito pelo tipo de trabalho que se fazia nesse núcleo de pesquisadores, cujas pesquisas tinham a propriedade de ampliar os sujeitos investigados, incorporando, além dos povos indígenas, também os agentes, as instituições, os dispositivos e as práticas administrativas, assim como também as formas de produção de conhecimento, né, sobre os grupos, né, a forma de gestar e de gerir populações e os processos de territorialização em curso, né? Então, eu acho assim que essa relação entre povos indígenas e Estado no Brasil, né, do início do século XX até o presente, ela foi estudada pelo João e pelo Antônio de uma maneira muito decisiva, né? E, na minha opinião, justamente como uma via de compreensão de processos mais amplos de formação do Estado no Brasil, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes que essa tradição de pesquisa, né, ou que essa tradição de conhecimento nos ensinou, nos trouxe, foi justamente essa perspectiva de que a questão indígena não é um tema periférico, né? Como cada vez mais ela se mostra, inclusive em relação aos debates contemporâneos sobre a questão climática e a questão ambiental, né? Mas ela está no centro dos processos de formação de Estado no Brasil, nas suas formas de governo, de administração das diferenças, né? E de gestão dos territórios. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer que o estudo sobre as políticas indianistas abriram um campo enorme de compreensão sobre o Estado, né? E um arcabouço que pôde depois ser reapropriado nos estudos sobre outras formas de exercício de poder, né? Em outros campos políticos e na administração de diversas formas de produção e gestão das diferenças no Brasil, né? Então, isso é um ponto que eu acho importante. Outra coisa, né, que eu gostaria de mencionar sobre essas experiências, que é uma dimensão fundamental, né, é que esses espaços de pesquisa eram também construídos como espaços de interlocução entre os grupos presentes nas próprias pesquisas, universidades, organizações sociais indígenas, instituições do Estado brasileiro, instituições de fomento à pesquisa e mesmo de cooperação internacional, né? Espaços que abriram caminho para uma interlocução crítica, sempre crítica, mas que não se recusa a atuar de forma a incidir, né, sobre os processos em que analisa, ao contrário, né, que visa, de certo modo, subsidiar, né, instrumentos e dispositivos que possam situar esses grupos em outras posições dentro do Estado brasileiro. Acho que a história e a Constituição do MPI está aqui para mostrar um pouco os efeitos disso, né? Isso me parece muito importante, inclusive no contexto desse seminário, né, de TED, que hoje é celebrado, porque há aqui uma continuidade histórica que merece ser sublinhada, né? Articulação entre universidade pública, órgãos de governo, para produzir um conhecimento qualificado, capaz de subsidiar essas ações de incidência pública, né? Que é parte dessa tradição, em certo sentido, né? Tradição essa, como trouxe muito bem o João, foi forjada lá desde o PET, depois do LACED, né? Quando se produziram essas pesquisas por meio dessas alianças institucionais, né? Bom, o João já falou sobre o PET, né, que era um projeto de estudo sobre terras indígenas no Brasil, né, que estava no contexto da Constituinte, como o João já falou, né, que tinha esse objetivo de mapear e divulgar informações sobre terras indígenas, né, tornar visível não só
as terras, mas a quantidade de terras, a diversidade dos seus ecossistemas, as formas de organização políticas associadas a essas terras, assim como a própria extensão dessas terras, né? Isso em um momento histórico em que essa visibilidade era fundamental, né? Sobretudo para a consolidação dos direitos constitucionais, porque isso, veja bem, isso foi no período da Constituinte mesmo, né? Então isso é muito importante, né? Então, assim, além da produção de informações, eu vi em diversos momentos ao longo do tempo, em contextos históricos diferentes, eventos serem produzidos como lugares de encontro, que viabilizava a presença de lideranças e organizações indígenas, né? Eu era bolsista, eu lembro desse aprendizado na prática, participei de cursos no museu, então Museu do Índio, agora Museu Nacional dos Povos Indígenas, e eu lembro especialmente de do segundo seminário Bases para uma Nova Política Indigenista, né? Renata esteve muito presente também aqui na organização. Ele foi em 2002, organizado pela COIAB, pela Aponime, pelo LACED, que reuniu dezenas de representantes indígenas aqui nesse auditório. Era uma mesa gigante, não tinha aqui era uma mesa muito grande, né? Composta por lideranças, dezenas de indígenas, né? Agentes governamentais, ONGs, enfim. E como resultado foi elaborado um documento à época que foi encaminhado ao governo Lula, né, e que foi amplamente divulgado, né? E esse tipo de experiência, ela nos ensinava de maneira muito concreta como que a antropologia podia, de fato, contribuir com a esfera pública sem abdicar do seu papel de produção de dados e de desenvolvimento de pesquisas, né? A mesma coisa pode ser dita depois sobre o projeto Trilhas de Conhecimento, iniciado em 2004, onde a questão já não era mais apenas a questão de terra, mas também o acesso à permanência de estudantes indígenas no ensino superior, a formação de quadros, a construção de políticas institucionais, a formação de pessoas ligadas à organização indígena para monitorar e avaliar as políticas públicas, né? Eu acho que hoje, quando a gente vê o lugar que muitos indígenas ocupam em universidades públicas, em programas, cargos do governo, inclusive no MPI, né, fica ainda mais evidente a importância histórica desse processo, né? E outras coisas que eu vi acontecer também conduzidas por iniciativas conduzidas pelo João, né, que foi a organização de exposições, de coleções, que pudessem, então, dar materialidade à produção de outras histórias e imaginações políticas, né, sobre os povos indígenas no Brasil. E eu queria destacar essas experiências, ainda que de modo apressado, porque me parece que ao longo dessas décadas foi se consolidando uma experiência coletiva, que a gente poderia chamar, talvez, o João falou antropologia aplicada, mas eu talvez acionasse a ideia de antropologia da ação, né? Ou antropologia na ação, né? E que permitiu também, parafraseando o João, assim, pluralizar certas tradições etnográficas, né? Uma antropologia que, ao mesmo tempo, tem a formação de Estado como um problema etnográfico e político que transita entre pesquisa, formação, incidência pública e reflexão crítica, né? E é nesse ponto que eu queria indicar de modo muito sintético como que três ideias que foram desenvolvidas pelo João e pelo Antônio, né, a partir de pesquisas sobre casos envolvendo povos indígenas, se tornaram decisivas para pensar sobre isso que eu estou me referindo como processos mais amplos de formação de Estado e da administração das diferenças no Brasil, que são as ideias de tutela, né, de poder tutelar ou regime tutelar, enfim, a ideia de processos de territorialização e a ideia de participação, né? Bom, a gente não vou aqui definir esses conceitos, mas falando muito rápido, né, que a importância, né, da ideia das noções ligadas à ideia de tutela, né, que foram fundamentais para colocar em análise essa relação histórica entre poder estatal e povos indígenas, assim como é uma ideia fundamental para a consolidação, né, de uma perspectiva interpretativa sobre os grupos étnicos no sentido mais amplo, né? O poder ou o regime tutelar, eles vão, nesse sentido, nos guiar para uma forma de compreensão sobre certas formas persistentes da administração da alteridade, em que se fala em nome do outro, se decide por ele, o enquadra pedagogicamente, o capacita, o corrige, o integra, o protege e, ao mesmo tempo, o subordina, né? A segunda ideia de territorialização, que o João já trouxe aqui, é central porque ela justamente vai permitir romper com visões essencializadas de território e de identidade, né?
a territorialização, como o João nos mostrou, ela não designa simplesmente a ocupação de um espaço, né, mas um processo de reorganização social que envolve a produção de unidades socioculturais, a constituição de mecanismos políticos especializados, a redefinição do controle sobre os recursos ambientais e a reelaboração da cultura e da relação com o passado. E isso é muito importante porque nos permite compreender que categorias político-administrativas, muitas vezes impostas de fora, podem ser retrabalhadas pelos próprios sujeitos em contextos históricos concretos, tornando-se a base para a formulação de identidades, formas de representação e reivindicações territoriais. E a terceira ideia, dentre muitas outras que eu escolhi não trazer aqui, é a ideia de participação, né? Que inclusive o Antônio trouxe também na sua banca de professor titular, né? Que é a partir da Constituição de 88, a participação social se tornou um princípio estruturante, né, de inúmeras políticas públicas, mas o que a pesquisa antropológica realizada por pesquisadores do LACED tem mostrado com muita clareza é que a participação é um conceito em disputa, né, nas políticas indigenistas e também em outros domínios. Ela foi sendo tensionada entre sentidos muito distintos, né? De um lado, a participação como conquista política, como busca de autonomia, de interlocução, e do outro, a participação convertida em presença técnica, burocrática, figurativa, né? Como uma política de domesticação do conflito, enfim, de tradução forçada, a ideia de harmonia coerciva, né? Enfim, algo que também foi estudado pelo, né, no momento da ambientalização dos conflitos sociais pelo professor Zé Sérgio também, né? Em muitos casos, aquilo que se apresenta como uma política participativa pode funcionar, né? Como eu já falei, como uma forma de domesticação e por aí vai, né? Então, acho que essas três ideias, tutela, territorialização e participação, são preciosas porque nasceram sobre pesquisas ligadas a políticas indigenistas, mas ultrapassaram muito esse campo, nos ajudam a pensar uma ampla gama de situações envolvendo outros povos e comunidades tradicionais, outros dispositivos estatais, outras arenas de conflitos e políticas territoriais, né? E foi exatamente por esse caminho que eu fui me deslocando para outros campos, né? Hoje eu até oriento pesquisas sobre povos indígenas, né? Tenho uma interface assim com os povos indígenas, mas a minha trajetória me levou, através desse arcabouço teórico e dessa experiência de formação intelectual, a também trabalhar com outras temáticas, né? Mas sem me afastar, no fundo, das questões que eu aprendi a formular no âmbito dessa tradição de conhecimento, né? Primeiro nos estudos sobre licenciamento ambiental, né? Sobre as práticas de poder e os conflitos, né? Onde a ideia de participação é central para analisar os fóruns, as audiências, as mitigações, né? E todos esses processos decisórios marcados por fortes assimetrias de poder, as ideias de tutela e territorialização, conjugada com outros enquadramentos teóricos, né? Assim como as bases das suas formulações também foram, sem dúvidas, fundamentais para que eu pudesse refletir sobre as práticas de poder empresariais em grandes empreendimentos, né? Sobretudo na relação com povos e comunidades tradicionais. E mais recentemente, essa herança ela se recoloca com muita força no trabalho que eu venho coordenando agora na UF, junto com a professora Eliane Cantarino Oduaia, que é minha grande parceira, interlocutora lá na UF, né? Também com um projeto de TED, né, de parceria com o Ministério da Igualdade Racial e com o INCRA, voltada para a produção de relatórios técnicos de identificação e delimitação de terras de quilombos, né? E aqui me parece muito importante insistir que não se trata de uma simples transposição analógica, né, entre situações indígenas e quilombolas, né? Trata-se antes de reconhecer que os instrumentos conceituais e metodológicos forjados nessas análises sobre políticas indigenistas abriram caminhos decisivos para pensar outros processos de territorialização e de reconhecimento de direitos no Brasil, né? Por exemplo, a gente voltou recentemente de um campo que a gente realizou na região dos Lagos agora, com comunidades quilombolas, comentando sobre como as discussões sobre desintrusão, né, seriam importantes para a gente pensar os contextos de comunidades quilombolas, nessas situações que a gente está estudando, né? Que são situações concretas de conflito e disputa territorial, né? Contextos de expropriação, de reordenamento territorial, de pressão fundiária e de violência histórica, né? São nessas situações que
como foi dito aqui, né, por Daniela e depois por João também, que é nessas situações que memórias coletivas, que vínculos de pertencimento, né, que práticas culturais e formas próprias de organização são mobilizadas como linguagem de resistência e de reivindicação de direitos. Então, já para concluir, né, a elaboração dos RTDs é um espaço privilegiado para a gente observar os processos de territorialização em curso, né? E esses relatórios, assim como falou João, que eu acho que é muito importante essa dimensão, elas emergem como uma forma própria de produção de conhecimento, muitas vezes desvalorizado, né, no âmbito do meio acadêmico, mas é uma forma própria de produção de conhecimento, né, que sem dúvida tem origem no campo indigenista, né, articular em pesquisa antropológica, etnohistórica, cartografia, levantamento fundiário, né, estudos agroambientais que vão produzir uma fundamentação técnica e juridicamente consistente de reconhecimento territorial, né? Isso só se faz de maneira qualificada por meio de trabalho de campo, da produção de pesquisas e mapeamentos, mas também da busca pela compreensão dos contextos sociais em que a etnicidade se constrói e se atualiza, né? Então, acho que os TEDs, eles recolocam esses TEDs, esses projetos, né, mais contemporâneos, eles recolocam de um modo muito concreto essa tensão entre pesquisa e Estado, entre autonomia crítica e a produção de subsídios técnicos que esteve presente desde a fundação do PET, e talvez justamente aí que essa herança se mostre mais viva, né? Porque o que a gente aprendeu nessa tradição não foi a celebrar ingenuamente a proximidade com as instituições, nem a recusá-la em nome de uma exterioridade ilusória, né? A gente aprendeu a habitar criticamente essa zona de tensão, entendendo que a produção de conhecimento pode ser ao mesmo tempo analítica, rigorosa, situada e capaz de incidir sobre políticas públicas e sobre a garantia de direitos, né? Então, agora concluindo de verdade, eu diria que olhar retrospectivamente para o PET, né, e para o LACED, e para essa trajetória coletiva de pesquisa, né, que tem nas figuras do João e do Antônio uma centralidade em termos de promoção dessa coletividade, né, dessa trajetória de formação e intervenção, é também reconhecer a força duradoura de uma certa imaginação antropológica no Brasil, né? Uma imaginação que soube tomar as políticas indigenistas e os conflitos territoriais não como temas marginais, mas como experiências fundamentais para compreender a formação do Estado, suas violências, seus dispositivos e também suas brechas, né? Uma imaginação que produziu conceitos, formou gerações, construiu alianças e ajudou a expandir o campo dos sujeitos de direitos. E se hoje a gente pode atuar em parcerias institucionais como esse TED, né, produzindo conhecimento para subsidiar direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, indígenas, isso não surgiu do nada, isso foi sendo construído historicamente por coletivos de pesquisa, como o PET, como o LACED, por seus professores, pesquisadores, estudantes, interlocutores indígenas, movimentos, organizações indígenas e outras instituições parceiras. E eu me sinto profundamente grata por ter me formado nesse ambiente e por reconhecer ainda hoje o quanto dessa herança continua decisiva no meu próprio trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Eu vou passar então para o Antônio, que vai encerrar isso. Bem, mais uma vez, bom dia a todas as pessoas presentes. Está desligado? Tá. Bom dia a todas as pessoas presentes, mais uma vez. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Ministério dos Povos Indígenas, na pessoa do Dr. Eloy, né, a oportunidade de podermos colaborar, né, neste empreendimento. Eu não preparei exatamente um texto, mas também não tenho pretensão de, digamos assim, fazer uma retomada mais memorialística na minha direção. Eu acho que eu estou pensando aqui em complementar e juntar coisas e retomar algumas que o João e a Débora falaram, mas para mim é impossível, né? Antes de tudo, né, quando começou o seminário, eu lembrava exatamente da já mencionada reunião de 2016, que estávamos Eloy, Daniela
e eu aqui, Eloy indiciado na CPI do Mato Grosso do Sul, né? Eloy e Daniela indiciados na CPI federal, e eu, que era presidente da Associação Brasileira de Antropologia na época, que tive sigilo bancário e fiscal quebrado, junto com a Associação Brasileira de Antropologia, que levou um tempo para sair do rol da CPI, acabou saindo, e os destinos daquele rocambole a gente não sabe até hoje exatamente para onde ele foi, né? Então é muito interessante a gente pensar os momentos em que se vive. As pessoas às vezes se deprimem com muita facilidade e se tornam, aquele era um momento em que o medo escalava e que as pessoas se desesperavam, e eu me lembro de que a nossa atitude era um pouco diferente, talvez pela própria posição que ocupávamos, pelos compromissos que tínhamos e por uma experiência histórica pregressa também. Como o João mencionou, o nome dele na lista da ASE foi alguma coisa com quem eu convivi como aluno dele, como aluno de pós-graduação, nesse museu, para o qual eu entrei porque era um lugar que permitia, por uma série de razões, que iniciativas dessa natureza pudessem acontecer, até porque ele passava, às vezes, no cenário ditatorial como um lugar neutro, incólume, a Torre de Marfim, que era, por diversos lados, inclusive na antropologia, mas não apenas, né? Eu sabia que não era apenas e vim para cá exatamente porque conhecia o outro lado. E para mim também, nesse momento, e aqui eu quero explicitamente agradecer a parceria com a Daniela, né? Tem sido muito bom em cursos, livros, né? E hoje num convívio ainda mais próximo nesse empreendimento que está começando, nessa tarefa de pesquisa, porque também isso me passou pela cabeça, né? Esse é um momento em que a gente pode atestar a transmissão, e transmissão aqui não é num sentido apenas, é em múltiplos sentidos, intergeracional e interinstitucional. Muitas vezes, quando a gente fala em transmissão, as pessoas pensam que é uma incidência de um sobre o outro, né? Que é uma geração que está formando a outra. Eu costumava dizer que não formava discípulos, jamais tive essa intenção, né? Muitos dos meus alunos ouviram isso, acho que aprendi isso também aqui com outras pessoas, mas que formava pesquisadores, eu não queria devotos, né? Queria poder me sentir responsável por ajudar pessoas a serem independentes. Então, ter linhas de diálogo é diferente de ter, digamos, subserviência, reverência, etc. Então, é muito bacana a gente estar aqui vendo esse momento em que essas trocas múltiplas circulam. Mais importante ainda, algo que o João lembrou aí, os tempos de montagem do PET, que a gente ia fazer xerox da documentação. O João, na época, estava no Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, na Coordenadoria de Conflitos de Terras Indígenas, e com isso tinha participação no blindadíssimo GT interministerial de criação de terras indígenas, hegemonizado pelo SNI, né? E era através desse canal que a gente estava conseguindo, depois da expedição dele, do Alfredo, à FUNAI, um ano antes, ter informação. Por quê? Porque esse era o momento em que aparecia magicamente, é uma brincadeira, na mesa do presidente da FUNAI, um documento que postulava como critério para a Constituinte o critério de 1 hectare por índio para a definição de terras indígenas. E ninguém sabia explicar de onde tinha vindo o documento. Era essa postura que seria conduzida pela FUNAI de Romero Jucá,
naquele momento. E era com isso que nós dialogávamos, com isso que nós nos relacionávamos. Nós estamos aqui no momento em que um ministério presidido, né, por uma ministra indígena, com larga experiência política, né, por um secretário executivo indígena, um staff indígena nas políticas indigenistas, se estrutura e, ao mesmo tempo, se propõe a pensar sobre a questão. E sabendo que, nesse momento, ocupando essas posições e com o dia a dia massacrante da ação governamental, é necessário construir relações e alianças para fazerem parceria e preparar material para, quando vocês saírem, também poderem retomar e ter material acumulado, né? Levando adiante que a experiência de intervenção pública não precisa ser uma interferência baseada em critérios genéricos, em critérios extra situações específicas, como muitas vezes foram as posições tomadas no tocante à questão indígena, já que as pessoas, via de regra, dos outros setores da administração pública federal e do legislativo são profundamente ignorantes no tocante à questão indígena. E a própria FUNAI, durante muito tempo, teve muita dificuldade de fazer transitar conhecimentos e, digamos assim, amansar de fato o Estado. Então, esta possibilidade de levar adiante uma perspectiva que faz da incidência política, da interferência política, a base da produção de conhecimentos que retorna à própria ação política, que, por sua vez, retroalimenta a reflexão, é uma experiência extremamente importante. Nós estamos num momento delicado, num momento à beira de eleições presidenciais, depois de termos passado os anos de 2015 para diante, né, até 2022, e sabendo das nossas, digamos, responsabilidades e das nossas possibilidades nesse momento para legar para o futuro, haja o que houver, a documentação do feito, a prospecção do a fazer e as possibilidades destas intervenções, seja no plano propriamente da intervenção política, seja no plano da produção científica intelectual. Ter acesso à informação que, via de regra, por diversas questões, é de difícil circulação, às vezes nem é proibido, não é o cenário do regime ditatorial, mas às vezes é difícil. A própria solicitação via transparência pública, etc., há uma morosidade. Então, a criação, e o professor Eloy chamou a atenção, né? São diversos laboratórios sendo criados, com temas específicos, alguns que já deram resultados, como é o caso da UFPA, que já redundou em instrumentalizar muitos dos trabalhos de desintrusão. E assim a gente espera que esse também venha a contribuir. Eu creio que, se a gente for pensar do projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil, eu pensava que, na minha mitologia pessoal, quem quiser conhecer um pouco da minha autonarrativa forçosa, leia meu memorial de titular que está lá no meu Academia Edu. Não é isso que eu quero falar, mas nesse texto que o João mencionou, né, o João deixou de dizer, talvez para ele não fosse importante, para mim era, ele tinha sido presidente da Comissão Pró-Índio no Rio de Janeiro. E nós vendíamos um plástico para arrecadar material, vendi muito, e recolhia, só faltava forçar as pessoas a serem associadas, né? Quem me conhece deve saber que eu, assim, muito mais jovem, era um pouco mais incisivo.
a serem associados, né, da associação que se chamava, eu tenho até hoje, pela demarcação das terras indígenas. É uma dessas coisas que, felizmente, escapou do incêndio. E o João se dedicou a um pouco decompor essa ideia, né, de que era uma bandeira de luta, mas que a maioria das pessoas sequer sabia o que era demarcar terras indígenas na concretude da ação governamental. Esse texto é do meu ponto de vista, uma pérola. E ele menciona, né, que ia partir de uma etnografia dos processos jurídicos administrativos de criação de terras indígenas. Eu, há muito tempo, tinha claro que não seria um etnólogo de pesquisa de campo entre povos indígenas, mas que eu queria estudar a ação de Estado sobre povos indígenas. Isso eu já trazia antes. Mas esse mote foi o mote de onde eu tirei. Assim, de lá para cá, muita gente, e ele propunha uma etnografia de textos escritos, de diplomas legais, de processos administrativos, coisas que viraram moeda corrente na antropologia brasileira, que hoje tem uma produção razoável sobre arquivos, etnografia de arquivos, etnografia de documentos, e que eu acho que nós praticamos muito e inspiramos muito para que essas posições tenham vindo. Daí eu tirei muito do que seria a minha perspectiva de trabalho. Talvez o João não tenha claro como esse texto me motivou, e mais ainda o texto chamado Demarcação e Reafirmação Étnica, né? Uma análise de situação brilhante, do meu ponto de vista também, do processo de criação de terras indígenas pela FUNAI, que, para mim, chamou atenção para uma dimensão fundamental que tem sido aquela em que eu tenho procurado insistir quando enveredei por uma antropologia da administração pública, por uma antropologia do Estado, que é da dimensão da prática. Isso que o MPI está se propondo com os diversos TEDs a pensar enquanto faz, a pensar em parceria enquanto faz. Eu acho que isso é de uma transformação, não é apenas são os grandes ganhos dos movimentos indígenas nesses últimos anos, mas isso é de uma transformação das práticas estatais extraordinária, e uma transformação que atenta o tempo todo para o rigor sob o qual eles estão submetidos pela estrutura de controladoria geral da União, de correição, ou seja, conseguir fazer diferente e não se penalizar por isso é uma arte que tem sido praticada e arduamente, pelo que eu tenho acompanhado, e que terá muita coisa a ser dita no futuro, porque é por aí que eu acho que as transformações da relação movimentos sociais, administração pública, poderes públicos pode vir. A partir do projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil, encerrado em 1993, houve um certo tempo que tanto João quanto eu fomos trabalhar com coisas diferentes. Eu virei coordenador, 2 anos medonhos na minha vida, mas consegui uma sala em que eu fiquei 24 anos. Exato. Foi assim. Querem que eu seja coordenador? Eu quero a sala da Heloísa. Até porque era da Heloísa. E assim eu consegui e preservei a sala da Heloísa durante 24 anos. Até o incêndio, né? De lá para cá, nós retomamos uma rota de trabalho, o João e eu, com políticas indigenistas, em 1998, provocados pelo assessor de programas da Fundação FOR. Nós fomos a ele, então, José Gabriel Lopes, nós fomos a ele pedir um dinheirinho desse tamanhinho para publicar livros, porque publicar livros sempre foi um problema, né? Sobretudo quando foge dos estereótipos do que seja boa antropologia, né? Acho que tem muito mais charme do que essa que a gente praticou, né? Tem charme para mim,
E ele estava chegando no Brasil, ele nos contrapropôs fazer aquilo que o David Maybury Lewis havia feito um ano antes do início do projeto de estudo sobre terras indígenas, um grande mapeamento nacional de políticas indigenistas e de políticas indígenas. E sugestões de onde a Fundação FOR, no tocante à questão indígena, devia aplicar recursos. Nós saímos dali, talvez João não lembre disso, nós saímos dali, sentamos num botequim, olhamos um para a cara do outro, vamos entrar nessa ou não vamos entrar nessa, né? Se não dá para não entrar, né? E certas coisas não dá para não entrar, quando você tem certo tipo de crença e posição, nessa, por exemplo, né? Como vocês no ministério, não dá para não, porque você pode dizer não quem tem um outro tipo de projeto, mas não quem tem um certo tipo de coerência. E a partir daí nós começamos um trabalho amplo, né? Que redundou pela parte do João num mapeamento enorme da situação dos movimentos indígenas no Brasil, né? De minha parte, de políticas indigenistas, que redundou num seminário que marcou época aqui, neste mesmo auditório, com cento e tantas pessoas maciçamente indígenas, com presença de parlamentares, procuradores da República, políticos, gestores governamentais, lideranças indígenas, antropólogos, indigenistas, né? Isso foi em 89, isso redundou em 3 livros editados pela Maria Barroso e por mim. E anos depois, e em continuidade, o João já enxergava a importância de, naquele momento, se ter uma interpelação forte ao conjunto de estereótipos sobre as populações indígenas no Brasil. A importância da produção cultural indígena como marcante instrumento de construção de identidades próprias e de reivindicação territorial. Vejam, atrás do que depois parece não ter tanto a ver com terra, sempre teve terra, porque sempre foi claro que todas essas dimensões estão interligadas. Com isso, o João partiu para trabalhos que geraram, por exemplo, Pisa Ligeiro, depois, com outros recursos e com outros investimentos, a exposição Primeiros Brasileiros, refez coleções e exposições do Museu Nacional, que lamentavelmente pegaram fogo. Enfim, eu geri e implantei cursos de formação de gestores em etnodesenvolvimento na Universidade Federal do Amazonas, pouca gente aqui sabe disso, né? E na Universidade Federal de Roraima, tá? E anos depois começamos, porque sempre esteve junto com a gente a ideia de que era necessário formar pessoal, formar gestores públicos, formar pesquisadores e atender a demanda crescente da parte dos movimentos indígenas de formação. Colaboramos com a estruturação do chamado CINEP, com os cursos de formação de lideranças políticas. Tudo isso esteve junto com a pesquisa e foi facultado pela pesquisa e alimentou a pesquisa, né? É uma perspectiva de trabalho que acabou, para mim, redundando, no caso, no projeto Trilhas de Conhecimentos, o ensino superior de indígenas no Brasil, que tinha como objetivo fomentar a presença indígena no ensino superior, tendo atuado fortemente em Roraima e, sobretudo, no Mato Grosso do Sul, onde eu acho que fez toda a diferença. Meu tempo está acabando, né? Eu acho que o que eu tentei foi, na minha fala, chamar a atenção de que essa costura entre práticas institucionais transformadas, práticas científicas. Nós ainda tivemos aqui um grande projeto, a professora Adriana Viana e eu, financiado pela FINEP, num edital de Ciências Humanas da FINEP,
comparando políticas para a diversidade, política indigenista, política quilombola, algo que a Débora estava chamando a atenção e que tem tudo a ver, porque, afinal de contas, nós vimos essas práticas, dispositivos de poder, etc., que muitas surgiram no trato com a questão indígena, serem disseminadas para outras áreas. E é frequente que as pessoas não conheçam, em antropologia e em ciências sociais, questões relativas aos povos indígenas, para além daquilo que seria aquilo que chamam de etnologia clássica, que eu não sei bem o que é. Então, eu acho que o que eu tentei foi costurar e trazer um pouco do que eu acredito que seja o papel de uma instituição, sobretudo como o Museu Nacional, que não é um instituto de ciências humanas, de uma universidade, né, formando pessoas na graduação, uma tarefa importantíssima. Nós somos um centro de pesquisas que, a partir das pesquisas, forma também alunos e pesquisadores. Nós somos também um centro de projeção de imagens públicas sobre certos temas e problemas com que trabalhamos. Era isso, né? Que seja um bom início para a gente, pelo menos estando vocês aqui, já é muito auspicioso. Muito obrigado. Bom, gente, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. Eu não gosto muito de mesas que terminam sem debate, mas infelizmente, em função do horário, a gente não vai ter oportunidade de fazer uma conversa agora. Mas entendendo que esse é um momento realmente inaugural do projeto, né? A gente está previsto dentro desse TED. Vamos fazer isso. A gente está previsto dentro desse TED a realização de um grande seminário ao final, então é um momento que a gente também vai poder compartilhar os resultados da pesquisa. Eu vou muito rapidamente falar para vocês um pouquinho mais sobre o projeto, em poucos minutinhos, para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer, né? Como o nome do projeto indica, o nosso foco principal são os conflitos fundiários e a desintrusão de terras indígenas. Então, a gente vai ter alguns documentos técnicos que vão virar capítulos de livros depois. Livros que, obviamente, vão ficar públicos, né, para download, para disseminação, sem custos. Nós vamos, então, ter uma pesquisa sobre a criação do Comitê de Desintrusão, né, que o secretário Eloy mencionou. A gente vai tentar, então, etnografar esse processo de criação do comitê, entendendo a relevância dele e, complementarmente, vamos olhar para 4 processos de desintrusão em particular, para ter uma análise mais fina, mais detalhada, que são os casos da terra indígena Piteréua, no Pará, da terra indígena Araribóia, no Maranhão, da terra indígena Munduruku e Sais Cinza, no Pará. São 2, mas que são a mesma operação de desintrusão. E, finalmente, da terra indígena Caripuna, em Rondônia. A gente procurou escolher casos que demonstrem dinâmicas diferentes, desafios, gargalos, né, distintos, diferentes vetores de pressão, né, hora é gado, hora é mineração, para tentar ter um panorama suficientemente diverso. Numa outra vertente, nós vamos olhar para a constituição do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos, entendendo também o que há de inovador, o que há de problemático, né, o que há de, nessa perspectiva que Antônio também pontuava, né, o que foi feito, o que há a fazer também. E vamos depois ter, quase espelhado, né, com o de desintrusão. A gente olha para a institucionalidade, reflete sobre ela e nos debruçamos sobre 4 casos também, que são 2 em Mato Grosso do Sul, na terra indígena Panambi Lagoa Rica e na terra indígena Nhanderu Marangatu. O Eloy já sorriu ali, porque são terras que foram, né, são casos que têm histórias muito específicas, que levantaram um debate público, às vezes com informações truncadas, então acho que é também uma oportunidade da gente discutir casos que levaram efetivamente, no caso da Nhanderu Marangatu, à garantia de direitos e que tiveram uma intensa atuação do Departamento de Mediação de Conflitos pelo nível também, né, de conflitividade e violência a que essas populações foram expostas, né? E que tem um contexto histórico também, né? Se a gente pensa que Marçal, né, Tupaí vem de lá, então a gente consegue dar um horizonte histórico também interessante. Então, essas 2 terras em Mato Grosso do Sul,
Guaçu-Guavirá, no oeste do Paraná, habitada pelos Avá-Guarani, e no extremo sul da Bahia, Comexatibá, que também está no olho do furacão. Eles estão rindo de nervoso. Se eu estivesse ainda no departamento de mediação de conflitos, eu também estaria rindo de nervoso nesse momento. Vocês sabem como tá, né? Realmente dramática a situação no extremo sul da Bahia, mas a gente gosta de problema, né? Afinal, a gente falou sim. Eu falei sim quando o Eloy me ligou e falei sim agora de novo para esse convite para o TED, né? Então, vamos lá. A gente vai também publicar um relatório técnico sobre o Gabinete de Crise Guarani-Kaiowá, que foi um trabalho intensivo, né, que ainda está em desenvolvimento e que traz dados inéditos sobre o conflito, né, em Mato Grosso do Sul. Vamos fazer, como eu mencionei antes também, a organização e o tratamento do acervo físico do LACED. Vamos produzir alguns documentos técnicos sobre a trajetória da FUNAI. Por incrível que pareça, não há um livro publicado que compile a história da FUNAI, né? Não que a gente vá dar conta de esgotar, mas pelo menos um pontapé inicial nesse sentido. E também sobre a estruturação, né, da gestão indígena do MPI e as contribuições do próprio LACED e do próprio PET nesse processo de conformação das políticas indigenistas. Ao final, esses trabalhos viram, né, coletâneas também que vão ser publicadas. E haverá criação, não vai ser ministrado, mas vai ser criado, né, pensado e elaborado um curso de especialização em políticas indigenistas e direitos indígenas, na modalidade EAD, voltados tanto a indígenas e não indígenas, em parceria, né, com outras instituições, e ao final um evento, né, nacional sobre desintrusão, conflitos fundiários, história das políticas indigenistas, oxalá com o lançamento dessas publicações do projeto também. Então a gente agradece muito a presença, mais uma vez, e o apoio de todas as instituições envolvidas, aos membros dessa mesa em particular. Me sinto muito feliz e honrada de estar conectada a essa trajetória de pesquisa, que acho que marca o modo como a gente entende antropologia e a função pública da universidade. Agradeço a presença de todo mundo, desejo uma ótima semana e sigam acompanhando o projeto. E sorte para todos nós. Obrigada.